Eu queria começar dizendo que a questão do trabalho, né, e do trabalhador, para nós que somos chamados ambientalistas, porque a gente defende o meio ambiente, eu tenho essa trajetória há 18 anos, sempre é uma área que pelas empresas de mineração é muito usada para querer nos parar naquilo que a gente sente que é um direito inalienável de defender o meio ambiente. Eles usam muito o tempo inteiro nos colocar contra os trabalhadores, nos chamar, eu escutei isso centenas de vezes em 18 anos, que nós estávamos contrários aos trabalhadores, que nós queríamos desemprego, que nós queríamos causar problemas na economia das cidades, para desconstruir precisamente o nosso papel, ou de todos aqueles que inclusive é um direito constitucional, né? A coletividade cuidar do meio ambiente. Porque é muito interessante para esse sistema voraz da mineração ter todo mundo refém de que, como nós escutamos aqui, Minas Gerais tem que minerar e isso está acima de qualquer lógica. Então, primeiro trazer esse ponto e dizer que realmente ao longo da nossa trajetória, a minha pessoal tem muitos momentos fortes que eu não vou esquecer. Por exemplo, depois do rompimento de Mariana, o crime da Samarco, a Vale quis e tentou e conseguiu uma barragem de rejeito chamada Maravilhas 3, em Itabirito, com 3 condomínios na zona de autossalvamento, mas que também afeta a captação de Bela Fama. O que ela fez? Eu fui testemunha, eu estava lá como conselheira. Não era ainda a CMI, era a URC Copan, a URC do Velhas. Ela levou 200 e tal trabalhadores da Vale, uniformizados, chegou na sala de reunião às 11h30, com direito a almoço, bebida, para ocupar todo o espaço, para pressionar que queria uma barragem com pessoas na zona de autossalvamento, para 108 milhões de metros cúbicos, eu tenho as fotos, foi tenso, e a votação ganhou, e teve a barragem. Tinha 3 recursos contra a barragem. O Ministério Público do Estado entrou na Justiça, conseguiu num primeiro momento uma liminar contra essa barragem. Depois a Vale entrou dizendo que não tinha risco, que não havia problema. Estamos vendo aí o quanto a Vale realmente não pode afirmar mais nada nesse nosso país e no planeta. E voltou atrás e a barragem já estava a pleno vapor, sendo construída. E agora, depois dessa tragédia em Brumadinho, o próprio juiz, o desembargador, voltou atrás, então me parece que está suspensa. Então, eu quero dizer que essa coisa dessa colocação de trabalhadores, trabalho, emprego, e essa coisa que é dita que é ótima a mineração para a nossa economia, nós que estamos do lado de cá, como ambientalistas e pessoas lutando contra esse modelo, precisamente para que se tenha outras alternativas, para que não se tivesse esses rompimentos de barragem, todo esse sofrimento que a mineração causa, e quem está lá sabe, quem não está lá, mas conhece também sabe, como eu, nós somos tratados dos inimigos do desenvolvimento e os inimigos do trabalho, e nos colocam sempre na contramão. Eu quero dizer que, para nós, eu e outros, é uma liberdade de fazer isso. Então, eu lembro que nós pedimos a audiência pública da Samarco, da retomada da Cava Alegria Sul, foi nós, através da ONG FONASC, e em Mariana tinha mais de 4.000 pessoas. Sabe quando você pega trabalhadores e pessoas e põe eles todos obrigados a ir lá para defender a volta da Samarco? Tranquilamente, eu peguei o microfone, eu olhei para eles todos, aquela multidão, eu mostrei os slides, quanto é que a Samarco e a Vale tinham ganho nos últimos trimestres. E eu olhei para o prefeito e disse: senhor prefeito de Mariana, vocês estão deixando todas essas pessoas reféns de que a Samarco tem que voltar. Isso não é verdade, porque vocês tinham a obrigação de garantir
que enquanto eles não se recolocassem no mercado de trabalho em outras profissões e outras alternativas econômicas, vocês tinham que garantir que essas pessoas continuassem recebendo os seus salários, porque essa empresa, o que tirou de Mariana de lucro é gigantesco, e se ela causou o que ela causou, cabia a essas autoridades garantir. Então essa liberdade da gente olhar para esse cenário que nos coloca reféns, e já está começando, não sei se vocês viram o vídeo do presidente da FIENG, que rodou na internet, acabou o momento da emoção, agora temos que ir para o momento da razão. A mineração, se parar, é como se fosse o fim de Minas Gerais. Nós temos que ter a liberdade e a coragem de olhar para isso do jeito que é. A mineração em Minas Gerais é que está acabando com esse território e com as nossas vidas. E agora temos um Rio Doce morto, um rio Paraupeba, a captação do Paraupeba perdida, que custou 113 milhões ou alguma coisa. Estamos à beira de um colapso no abastecimento da região metropolitana, com cerca de 4 milhões de habitantes. Estamos com uma quantidade enorme de pessoas que perderam as suas vidas, de famílias dilaceradas. Temos milhares de pessoas em pânico, em estado de adoecimento, por causa das outras barragens que não estão com estabilidade garantida. Em Raposos, por exemplo, estão pintando os lugares onde vão ficar soterrados em lama de vermelho. E as pessoas têm que viver diariamente em Raposos, sabendo os lugares que a lama vai chegar. E tem 5 estruturas que, se romperem, vão passar em Raposos. Ou seja, nós estamos vivendo um cenário de violência extrema. Então, nós temos que sim, como sociedade, porque isso não vai vir da Vale, não vai vir da Vale, não vai vir dos nossos governadores, não vai vir dos prefeitos, não vai vir das câmaras, não vai vir desses lugares. Tem que vir de nós. E no nosso entendimento, o meu entendimento e de outros, nós temos que fazer uma pressão, porque eles vão usar sim essa questão dos empregos e já estão construindo a Arapuca. E eu quero dizer para vocês que, não sei se vocês souberam, eles estão a fim de resolver essa situação, como vocês estão falando, que não tem mais como continuar, porque não tem como pôr barragem, vamos ter que mandar todo mundo para o Pará. Nós sabemos qual é a estratégia da Vale. Nós estamos identificando. Tem um grande projeto que a Vale quer na Serra do Gandarela. É a segunda Carajás que a Vale quer. Estamos já há 10 anos lutando contra a Vale. 5 tentativas que a Vale fez. Nós conseguimos dizer não. Tem um parque nacional que se pediu, que foi fragmentado, que não é o parque nacional que a gente quer, que não criou a RDS, mas que foi uma trava nas pretensões da Vale. E essa história nova, que a Vale vai fazer um muro em Barão de Cocais. Um muro, ela chegou para as comunidades, tem o desenho, e eu pensei primeiro que era uma falácia da Vale para tranquilizar as comunidades de Socorro, aquelas comunidades retiradas. É verdade, eu localizei ontem, no processo de Congo-Soco da Vale, tem o documento do dia 8 de abril, na Supre, em que a empresa Vale diz, comunica o início das obras de um chamado, lá ela não pôs muro, uma obra emergencial, pasmem, que vai custar uns 500 milhões de reais, com 35 metros de altura, 500 metros de comprimento, e o mais absurdo, a 6 quilômetros do alteamento da barragem superior sul, que é que está em risco em Barão de Cocais, e que fez pessoas às 4 da manhã serem tiradas sem tempo nem de respirar das suas casas, estão separadas em 3 hotéis, em hotéis de Barão de Cocais, Santa Bárbara, e a Vale já entrou comunicando que vai começar 6 quilômetros. Diz que vai fazer uma obra emergencial para evitar o rompimento da superior, não é evitar o rompimento, quando for fazer as obras de descomissionamento, tem um muro para evitar o que puder acontecer. E ela faz esse muro a 6 quilômetros.
E no meio dessa área tem as comunidades que ela tirou gente. E tem meio ambiente, e vai ter desvio de água. O que está por trás disso, gente, nós não temos dúvida. Ela vai entrar pegando os trabalhadores, usando essa falácia de que se todas as minas já vão ter que parar, porque está arriscado por causa das barragens, e ela vai querer impingir para nós que ela vai ter que ter a mina Apolo, porque aí ela soluciona o problema de todo mundo, concentra todos os trabalhadores lá e vai poder tratar das outras estruturas. E ela já está tão inclinada nessa direção que enquanto ela não está se preocupando com a barragem que está em cima de Macacos, que também tem pessoas que tiveram que sair, e tem essas outras barragens sob risco, que é o nível 3, ninguém está falando o que é que vai fazer com isso. E a Vale já entrou. No dia 8, eu tenho o documento, eu compartilho com vocês. Então nós saibam que nós não podemos continuar acreditando nessas empresas. Não há mais tempo da gente pensar que tem que ter um prazo de adaptação. Para nós é muito claro, tem que se dar um basta, Ou damos um basta à mineração em Minas Gerais, ou a mineração vai acabar como já está acabando com a gente. Como é que nós vamos fazer para lidar, por exemplo, com a questão dos trabalhadores? Nós vamos ter que cobrar, por exemplo, o BNDES, que sempre bancou essas empresas a rodo, que tem bilhões e bilhões de lucros, que pare e que use isso, por exemplo, para bancar todos os trabalhadores do setor minerário nesse território inviável de ter mineração mais, enquanto eles não tiverem se capacitado para outras alternativas, estiverem no mercado de trabalho. Por quê? Eu não acredito que o nosso povo quer e tenha vocação para ver destruir serras e águas e cachoeiras e correr riscos de estar embaixo de barragens e ter que ser tratados meio como os escravos do século XXI, que se falar são demitidos. Eu não acredito. Isso é resultado de um poder econômico hegemônico à custa de muita corrupção, de certeza, porque para Minas Gerais o PIB é só quase 5, 6%. Que sentido é que tem para Minas Gerais uma mineração que é 5, 6%? Tem alguma outra coisa muito grave por trás. Então, eu quero encerrar dizendo, a questão do trabalho, que eles vão usar como única alternativa para continuar nos subjugando, vai ser um grande momento. Vai ser um momento que nós temos que estar unidos para mostrar claro que não vamos poder aceitar, porque nada justifica nada, porque nós podemos ter outros tipos de economia. Minas Gerais tem muitos exemplos de outras perspectivas econômicas, muito mais coerentes com o futuro. Nós temos lugares que são ótimos para agricultura familiar, para sistemas de agroflorestais, para turismo, para cooperativas. Nós temos umas perspectivas econômicas maravilhosas. Nós temos que ter a liberdade de olhar dessa forma, porque eles põem-nos todos pensando de um jeito só e a gente muitas vezes não se dá conta. Agora é o momento. Porque eu quero comunicar outra coisa que eu descobri ontem. Numa apresentação da Vale sobre Maravilhas 3, está lá o que ela está fazendo com a gente. Diz lá, eu tenho que mandar para vocês, quem quiser. Plano de ação emergencial. Sabe qual é o título que está no slide desse estudo que eu localizei ontem? É um programa de resiliência das comunidades. Professora Ana Flávia, quando eu ontem vi um documento de junho de 2017, que o título é que os programas de ações emergenciais da Vale são um programa de aumento ou da resiliência das comunidades em relação às barragens. Sabe quando você dá aquele clique? Isso que eles estão fazendo, que nós estamos chamando de terrorismo das barragens, porque não estou dizendo que as barragens não estão com situações que não garantem estabilidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Vale está tendo situações sem qualquer nexo. Por que a lama que desce por Itabirito
e que em Raposos já estão fazendo esse terror e pintando o lugar onde a lama vai soterrar eles de vermelho, e eu soube hoje que em Barão do Cocai estão pintando de laranja, e estão pondo rotas de fuga que muitas vezes nem tem lugar para ir, e pontos de encontro que não dá nem para ir para lugar nenhum depois. Por que em Rio Acima, que é onde essa lama vai passar antes, não se está falando nada? Nós, do movimento Gandarela, que isso tem tudo a ver, nós temos feito uma troca, nós já chegamos a uma conclusão. Em Rio Acima tem um condomínio chamado Canto das Águas, que provavelmente é o condomínio onde estão... É um alto condomínio de alto luxo, que tem juízes, desembargadores. Eu estou falando na situação concreta. O que é que nós estamos vendo? Um lugar como esse, que tem esse condomínio, que também tem a área de baixo, que vai estar na onda de inundação, como é que eles vão fazer lá a Vale, tendo a Defesa Civil a tiracolo, fazer essa coisa que fizeram em Barão de Cocais, de pôr aquelas pessoas de manhã, todas prontas, chamam um megafone, vamos começar a simulação. Todo mundo começa a andar para um ponto de encontro. Isso é aterrador, porque ao mesmo tempo o Estado não põe lá do lado dessas pessoas toda a estrutura para elas saberem, estamos num risco iminente, vamos estar todo o tempo em pânico, mas eu não ponho o Estado, um pelotão de Cruz Vermelha, de bombeiros, de helicópteros, de exército, do escambau. Então, olha, quando eu li no PowerPoint esse nome, Programa de Ação Emergencial das Barragens, como Programa de Resiliência das Comunidades, o setor minerário, capitaneado pela Vale, estão olhando para nós em Minas Gerais e nos capacitando para naturalizar que barragens de rejeito podem estar nas nossas cabeças, podem estar rompendo a qualquer momento. Eles vão tratando desse jeito a meia boca, sempre postergando o que querem, tem que fazer a nível de dinheiro, a nível de tratar, e enquanto isso vão continuar nadando a rodo aqui, tanto é que já estão pensando nessa palhaçada de uma, na realidade, que vai ser um Tigres S4 com o nome em Barão de Cocais, já pensando no que eles querem fazer com a mina Apolo, que na revisão, nós já tínhamos visto na revisão do EIA da mina Apolo, já estamos estudando para ir para o próximo round com a Vale, que todo ia ser pelo Congo Soco. Olha que coisa que parece uma coincidência e não tem nada de coincidência. A Vale está há 2 anos pensando numa nova maneira de entrar com a tentativa da mina Apolo, colocando tudo, aproveitando a estrutura de Congo Soco e o escoamento via Barão de Cocais, e agora, de repente, aparecem essas situações todas e ela está já entrando com uma obra emergencial de uma mega estrutura faraônica em cima das comunidades. E qual é o sentido? Olha, vocês do trabalho, qual é o sentido de fazer um negócio desses a 6 quilômetros, dizendo que isso vai garantir que se estiver mexendo na barragem, no descomissionamento e romper, está tudo resolvido? E aqueles 6 quilômetros de área com todas aquelas comunidades ali e pessoas e meio ambiente? E está lá como uma simples obra de fundo de quintal, porque diz, comunicamos o início da obra. Como comunicamos o início da obra se a gente nem viu se tecnologicamente, se tem qualquer sentido um absurdo desses? Esse é o jeito da Vale trabalhar. E eles vão nos colocar, viu, em contrapontos. Tipo, nós estamos atrapalhando uma saída para Minas Gerais se a gente for defender que não se pode ter um projeto Apolo na última serra intacta, que é um grande aquífero, o último que nos resta em um território todo destruído. É essa a questão trabalho e momento de Minas Gerais. Eu queria contribuir dessa forma.